A sala de som, a sala de vídeo, tá? Graças a Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo diretamente aqui do altar do Senhor, aonde Deus vai mudar a história da sua vida. Hoje o tema maravilhoso, hoje o tema é este: do pasto ao trono. O que Davi fez para chegar aonde ele chegou? O que Davi fez para a vida dele mudar? Um jovem que era desprezado pelo pai, porque a própria Bíblia diz que ele era diferente dos seus irmãos. Por isso estava no campo. E eu creio que você que está hoje nos assistindo aí nessa live, às vezes passou por alguns momentos de desprezo, passou por momentos difíceis na sua vida, e no decorrer da sua carreira na fé, você já passou por tantos problemas, que você já pensou em desistir, em abrir mão, mas Deus é contigo, Deus vai te dar a vitória. Eu quero que você vai compartilhando, vai entrando, vamos participar, pessoal, vamos interagir. Daqui a pouco o obreiro Wagner ele vai abrir no celular dele aí a sala de vídeo. Abra uma sala de vídeo, convide os seus amigos. Esse tema é maravilhoso, do pasto ao trono. E eu creio que Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu vou estar lendo comentários, eu vou estar lendo as pessoas que estão aí interagindo com a gente. Eu creio que Deus vai abençoar a vida de vocês em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos lá. Daqui a pouquinho o obreiro Edson também está chegando. Ele foi chamar ali o Uber para as pessoas, que hoje foi maravilhoso. A reunião hoje da quarta-feira do Espírito Santo foi maravilhosa, tá bom? Boa noite, obreiro Edson, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida. Boa noite, pastor, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí, que a presença de Deus habite em sua vida nessa noite. Então, nós vamos começar essa live agora, né, pastor? Exatamente. Onde Deus vai falar passo a passo esse assunto extraordinário, né? Claro, porque imagina Davi, ele, um dos filhos de Jessé, né? No estudo que eu fiz, Jessé teve um filho, né, de um adultério, que foi Davi. Davi, no estudo que eu fiz, falam que ele pode ser descendente, né, de Moabitas ou de Cananéios, né? E ele era desprezado pelo seu pai. Que, no entanto, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, Jessé apresentou todos os filhos, todos. Ele não esqueceu de nenhum dos filhos, né, a qual ele teve com sua esposa. Até que o profeta disse: acabaram-se os filhos? Foi quando ele disse: ainda um, que está lá no pasto, Davi. E o profeta falou: ninguém sentará à mesa sem que ele chegue. Muito forte, né, pastor? Você vê Que quando o profeta chegou lá anunciando que a vinda dele era de paz e tinha um propósito de Deus. Exato. Na vinda dele, se o pai lembrasse de Davi, pastor, ele tinha chamado Davi antes. Peraí, vamos chamar Davi, vamos reunir o pessoal para que haja aí o que Deus quer fazer. Mas não, ele preferiu, ou melhor, ele até esqueceu Davi no campo, né? Ele esqueceu, Davi estava lá cuidando das ovelhas, enquanto os irmãos dele estavam lá se preparando para o banquete. Você vê, às vezes, que nem o obreiro Wagner comentou aqui, é verdade. Será que existe filho favorito? No caso de Jessé, existia. É como se ele tivesse, como se Davi fosse rejeitado por esse fato que o senhor falou, né? Do fruto de uma Exatamente. Às vezes eu creio que Jessé olhava para Davi e via o pecado que ele cometeu, o erro que ele teve. Sendo que Davi não tinha culpa alguma, né? Davi não tinha culpa disso. Mas Jessé via dessa maneira. Imagina, ele era desprezado, ele era jogado, vai lá, cuida das ovelhas lá no pasto, e enquanto os irmãos, Eliabe, né, o irmão Samá, outros irmãos, habitavam na casa com Jessé. E o senhor vê que é tão forte que o próprio Deus sondava Davi, né? Exatamente. Deus, ele via a força que Davi tinha, né, o dom que tinha, e ninguém sabia por quê. E o melhor que Davi foi escolhido sem o profeta Samuel saber quem ele era. Porque quando Deus escolhe uma pessoa, ele não mostra para qualquer um.
Ele falou, vai lá que na casa de Jessé eu te mostrarei quem deve ungir a rei. E o senhor vê, pastor, é tão forte, gente, olha só, vai compartilhando aí, né? Vai comentando, abrindo uma sala de vídeo, porque até o fim dessa live, Deus vai falar no seu coração. Exatamente. Eu estava falando aí, pastor, e Deus me fez lembrar aqui, Deus poderia muito bem fazer Samuel ir direto no campo. Sim. Mas Deus fez com que... Deus criou aquela situação... Para honrar Davi. Para honrar Davi. Para honrar Davi na frente dos irmãos. Para honrar Davi na frente da família que o desprezou. Porque o primeiro lugar que Deus testifica que Ele é contigo é dentro da sua casa. Exatamente. É muito forte essa visão que Deus te deu. Até mesmo eu quero mandar um abraço à dona Maria Rodrigues, que está nos assistindo aí. Um beijo para a senhora, que Deus te abençoe. Manda um abraço para o Cleilson, tá bom? Deus abençoe, Cleilson. E também mandar um abraço para a minha sogra, dona Mara Mendes, tá aí sempre firme e forte. Boa noite, a paz. Eu quero falar para essas pessoas que estão nos assistindo que ela pode mudar a vida dela. Imagina, Davi, ele estava lá no campo, ele não sabia o que Deus tinha planejado para ele. Às vezes você que está nos assistindo fala assim, pastor, eu não sei o que Deus tem planejado na minha vida. Mal sabe o que Deus está preparando para ela, né, pastor? A história de Davi é muito forte, porque Davi foi pego de surpresa. Imagina, Davi, a Bíblia fala que quando Davi chegou na casa de seu pai Jessé, ele estava coberto, né, sujo, com, desculpa a expressão que eu vou usar, mas com estrume, né, merda de ovelhas. Ele estava sujo. Porque ele estava no pasto trabalhando. Estava trabalhando, né? Exatamente. E Deus honrou ele sem olhar a roupa, sem olhar nada. Deus falou, ele é o rei. Que, no entanto, quando Samuel chegou na casa de Jessé e falou, olha, Jessé, aqui da tua casa me provide um rei. A Bíblia fala que Jessé falou, vai lá Eliabe, vai lá Samar, foi falando para os filhos. E os filhos foi indo e Jessé chamando seus filhos, e Samuel falando assim, quando viu Eliabe, falou, esse é o rei que Deus escolheu. Deus escolheu ele. Aí, Deus falou, Samuel, não te atentes para a aparência, e nem pela tua formosura. Eu o rejeitei, porque você vê o exterior, eu vejo o coração. Olha que forte. Ele vê o coração. Pastor, olha só, imagina o coração de Jessé quando Davi entrou e Deus testificou naquele momento, este é o rei. Exatamente. Imagina o coração daquele pai que ele imaginou que todos poderiam ser, menos o próprio Davi. Então é como se Deus ele mostrasse tanto para mim quanto para as pessoas que estão assistindo, para todos que lê, na verdade, que ele tem um plano de surpresa para todos. Verdade. Deus, ele surpreende, né, pastor? Ele faz com certeza. Um abraço, dona Eva. Dona Eva também está aí nos assistindo. Eva Oliveira. Deus abençoe. Um abraço a todos aí. Olha só que forte, obreiro Edson. Você falou uma coisa que é verdade. Deus, ele surpreende a gente. Porque, tipo assim, Jessé achava que era Samar, Eliabe, mas na verdade era Davi. E você vê que a Bíblia relata que todos os filhos passaram perante o profeta, e o profeta, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram-se os filhos de Jessé? Não, tem Davi. Então ninguém senta na mesa se ele não estiver. E quando Davi chegou, Deus disse, não foi nem Jessé, não foi nem Davi, não foi nem Samuel, foi o próprio Deus, falou, Samuel, levanta-te, pega o chifre com o azeite, pois você está diante dele. Diante do rei. Diante do escolhido. É verdade, forte. Você vê que quando Deus ele quer exaltar alguém, e a Bíblia diz que quando Samuel ungiu a Davi a rei, o Espírito do Senhor se apossuou de Davi, desceu sobre ele. E você vê que Davi continuou sendo ainda pastor de ovelha. Ele não foi ungido a rei e já foi para o trono, porque existia Saul ainda. Davi passou pelo processo. Davi era um menino, era jovem. A Bíblia diz que ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, mas era um menino. Franzinho, né, pastor? Franzinho. Então, ele tinha que amadurecer
para chegar até lá. Às vezes você fala, mas pastor, Deus me ungiu, Deus me consagrou, Deus me levantou. Mas até você chegar aonde Deus quer que você chegue, existe um caminho. Há um preparo, né? Exato, por isso que é esse tema, do pasto ao trono. E muita coisa aconteceu até ele assumir o trono, né, pastor? Exatamente. Ele teve que ser humilde, teve que fingir de doido. Lembra dessa passagem? Não, vamos começar pelo Golias. Golias. Vamos Exatamente. começar por Golias. Golias, ele ainda era um menino, jovem, franzinho. Quando Golias viu a Davi, falou, isso é uma afronta. Por acaso sou cachorro para vir com pedaços de pau e pedra? E ele amaldiçoou a Davi. Os reis dos filisteus disseram assim, isso é uma vergonha para Israel. Isso é uma vergonha. E aí Davi falou, olha, você vem com espada, lança, escudo, eu vou com o Senhor dos exércitos. E o gigante Golias, além de ter um forte armamento, ele tinha também um escudeiro com ele. Sim, não, e não só isso. Golias, meu irmão, minha irmã, ele era guerreiro desde a sua juventude. Davi era pastor de ovelhas. Era criado para aquilo, né? Golias, ele cresceu, ele era um gigante. Num estudo que eu fiz, a Bíblia fala, num estudo que eu fiz, diz que Golias tinha de 2,80 metros a 3,15 metros. Ninguém sabe a altura exata de Golias, mas era de 2,80 metros a 3,15. Para você ver. Então Davi era um menino. O senhor vê. E quando Davi foi lutar contra o gigante Golias, o pessoal que estava ali, ninguém acreditava nele, né, pastor? Sim, o próprio irmão falou, o próprio irmão falou assim, ele está indo para a morte. E no entanto, Saul fez com que zombaram dele. Levanta aí o meu escudo, se é que pode guerrear. Levanta a espada. E não serviu nenhuma armadura nele. Nenhuma armadura. Só para que Deus mostrasse que ele não precisava de armadura nenhuma para exaltar Davi. Na verdade, meu irmão, você não precisa de uma arma. Você não precisa de um pedaço de papel ou então nada. Você precisa crer no Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que o gigante amaldiçoou Davi e falou, hoje eu vou jogar a sua carne às bestas feras. E Davi disse, hoje mesmo o Senhor entregará a tua cabeça nas minhas mãos. Olha que forte. Né, pastor? Ele foi afrontado pelo gigante Golias. E mesmo ele sendo afrontado pelo gigante Golias, ele devolveu a afronta. Ele reagiu. Então, para uma pessoa vencer na vida, o obreiro Edson, ela precisa reagir. Com certeza. Ela precisa reagir. Ela precisa. Porque a reação, né, na verdade é assim, pastor. Cada ação gera o quê? Uma reação. Uma reação. Se Deus olhar para você e ver que você está reagindo, Ele vai ser contigo. E vai trazer vitória na sua vida. Exatamente. Você precisa reagir. Você não pode aceitar o desemprego, você não tem que aceitar a dívida, você não tem que aceitar a doença, você não tem que aceitar as brigas, contendas, os vícios. Você precisa reagir. Ah, pastor, e qual é a reação? Entregar os seus caminhos ao Senhor. Se dispor a lutar, exatamente, né, porque Davi não falou, eu vou contra ti. Não, ele diz, eu vou contra ti com o Senhor dos Exércitos. O nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia diz que o Deus que servimos entregou nas mãos de Davi a cabeça de Golias, a qual todos os homens, eu vou repetir, todos os homens de Israel tiveram medo. Não teve, o próprio rei Saul teve medo, os seus comandantes, todos temeram. Na verdade, pastor, eles estavam até os próprios irmãos de Davi teve medo. É verdade. 40 dias afrontado. Eu às vezes eu fico pensando que Saul estava prestes a se entregar. Porque se ninguém estava à disposição de lutar, os filisteus iam atacar. E você vê que os filisteus queriam fazer o povo de Israel escravo. Porque é dessa forma que funciona na vida das pessoas. Exatamente. Quando a gente é afrontado, se a gente não reage àquilo, nós somos escravos. A gente vira escravo do problema. Exatamente. Se a pessoa não quer, se a pessoa não reagir contra o vício, ela vira escravo do vício. Se a pessoa não reagir à doença, ela vai virar escrava do quê? Do remédio.
se conformar. Exatamente, ela precisa se levantar, ela precisa falar, não, eu vou levantar, eu vou lutar e eu vou vencer. Porque o meu Deus é grande. Exatamente. Às vezes você está nos assistindo aí, você está tendo uma afronta. Tem um Golias te afrontando, mas Deus vai te dar a vitória, como deu a Davi. Davi passou por tantas situações. Depois que Davi venceu Golias, festejaram, honraram a Davi. O rei Saul se perturbou. Aí o Davi tocava a harpa. A inveja cresceu. A inveja cresceu. Saul viu, entendeu que o plano de Deus era tirar ele do reinado para colocar Davi, e começou a perseguir. E a Bíblia relata que Jonatas se tornou um amigo fiel de Davi. Deus, ele nunca desampara. Você vê que Jonatas era o filho de Saul. E ele salvou Davi de ser morto pelo próprio pai. A gente vê a própria mão de Deus, né, pastor? Exatamente. A proteção de Deus. E isso foram por diversas vezes. Davi fugiu, né? Davi, ele teve... Exato. Quando ele poderia falar assim, mas Senhor, eu sou o novo rei. Em momento algum ele questionou. Ele poderia falar assim, ué, mas o Senhor me ungiu para quê? Exatamente. Como também faz a gente lembrar, não para fugir muito, de José. Foi a mesma coisa. Deus deu o sonho para ele, mas em momento algum ele reclamou quando estava lá embaixo. Ele não reclamou quando ele foi vendido como escravo. Ele não reclamou como mordomo. Ele não reclamou como prisioneiro. Por isso que ele se tornou governador do Egito. Exatamente. E se cumpriu a palavra de Deus. Porque Deus falou assim, ó, para Jacó: através de ti e da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Olha que forte, falando que a descendência de Jacó se estenderia para o ocidente, para o oriente, para o norte e sul, e que a descendência dele abençoaria todas as famílias da terra. José era descendente de quem? De Jacó. Quando a terra passou por fome, quando a terra passou por humilhação ali, que o povo dependia do Egito. A terra toda, né? A terra toda. O planeta. Ali a terra toda passou fome, passou por um momento de miséria. Porque a Bíblia diz que o sonho que José, né, ali ele interpretou, era 7 anos de abundância, mas também 7 anos de escassez. Exatamente. Né? Quando ele sonhou com as vacas gordas e magras. E José, ele acelerou o plantio, fez tudo, guardou, e ele conseguiu abençoar famílias. Então a palavra se cumpriu. Um abraço, obreira Jaqueline, né? Jaqueline Martins está com a gente aí, Deus abençoe. Para você ver, Jacó, ele foi abençoado de uma maneira que Jacó viu com os próprios olhos a promessa de Deus se cumprindo, que o descendente dele abençoou todas as famílias da terra. Exatamente. Olha que forte. E ainda José deu ainda ali uma terra, um canto onde o povo de Israel ficou, né? Exatamente. Aí, no entanto, veio outro governador, outro faraó, o povo ficou escravo. Exato. Mas para não fugir muito, a palavra de Deus se cumpre na vida das pessoas, né, pastor? Se cumpre, com certeza. Às vezes você está aí, ó, se perguntando assim, pastor, mas será que essa situação que eu estou vivendo vai mudar? Claro que vai. A situação de Davi não mudou? A situação de homens de Deus não mudou? O Davi mudou. Ele estava no pasto e Deus colocou ele no trono. Claro que ele passou por luta, passou por prova. Ele teve que gemer, ele teve que passar por tudo que era necessário. Todas as pessoas, na verdade, pastor, todas as pessoas que Deus ele escolhe para vencer, ela passa por momentos que ela mesma não queria. Sim, Moisés, passa pela prova. Vamos falar de Moisés rapidinho. Moisés tinha tudo. Sim. Moisés, ele era um homem... Ele foi criado no palácio. Exatamente. Só que quando Deus escolheu ele para libertar o povo, é como se ele tivesse que abrir mão de tudo para fazer... Sim, ele teve que deixar o rebanho do seu sogro Jetro, sua esposa, filhos, para obedecer a Deus. Que, no entanto, não foi fácil para ele. Mas não. Hoje, até hoje, quem somos nós para falar dele, né, pastor? Os nossos patriarcas na fé. Exatamente. Né? Então, olha só como que até hoje é falado o nome deles. Sim. Porque eles aceitaram o plano de Deus na vida deles. Ó, uma coisa que você fez lembrar, sabe o quê? Uma coisa magnífica. Eu já vi muito pregador falando que
que Moisés era pesado de língua. Sim, Moisés era gago. Moisés era gago, por isso que ele falou: Senhor, eu sou pesado de língua. Deus falou: fica tranquilo que eu vou mandar um que vai ser a sua boca. E mandou Arão, seu próprio irmão. Então, às vezes, você não para analisar. Quando Deus escolhe você, Ele não quer saber qual é o seu problema. O estado que você está. Exatamente, Ele não quer saber. Quando Ele me escolheu, Ele não queria saber se eu sabia ler, escrever, se eu era um cara inteligente, se eu era... Não, Ele me escolheu porque Ele sabia que se eu deixasse Ele agir na minha vida, Ele ia me capacitar. Com certeza. E é normal a gente se espantar, né? Falar assim: Sim. Mas, Senhor, eu, como Jeremias. Sim, Jeremias falou: eu não passo de uma criança. Porque a gente olha para o plano de Deus na nossa vida, a gente acha: não é possível que isso pode acontecer. Exatamente. Mas pode e vai acontecer, né, pastor? Deus capacita o escolhido, está escrito na palavra do Senhor. Deus, Ele não capacita o instruído. Deus, Ele capacita os escolhidos. Ou melhor, Ele não capacita quem já tem instrução. Ele ensina aquele que dá ouvidos ao ensinamento dele. Aqueles que querem, né, pastor? Jeremias, pronto, Deus ensinou a Jeremias através de simbologia. Deus falou: Jeremias, desce a casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Quando chegou lá, o oleiro estava fazendo um vaso. Deus falou: tá vendo esse vaso? Tá vendo esse vaso aí, ó? Assim eu vou fazer na sua vida. Assim eu vou fazer na vida das pessoas que ouvirem a minha voz. Como também Ele falou: olha, Jeremias, vai lá, compra um cinto de linho, põe nos seus lombos, anda com ele, não metas na água. A paciência com Jeremias foi diferente, né? Deus ensinou a Jeremias passo a passo. É verdade. Porque Jeremias falou: Senhor, eu não passo de uma criança, como que eu vou pregar para essa multidão? Às vezes você fala: mas como eu? Pastor, eu não sei ler, eu não sei escrever. Pastor, eu não sou nada, eu não sou ninguém. E quem era Davi? Davi estava no pasto. Era um simples... Deus, na verdade, ele surpreende. Você Sim. pode ver, o fraco para Deus é forte. Sim. Por isso que Deus diz: pequeno pra diga ao Deus é fraco, grande. eu sou forte. O grande para Deus é o pequeno, né, pastor? Exatamente. A forma que Deus ele vê, a forma que Deus É que ele assim, ó, pensa é a diferente. forma que Deus nos vê não é da maneira que nós vemos. Exatamente, pastor. Porque, tipo assim, Deus te vê grande, mas você vê o que está do seu lado maior do que você. Às vezes, quantas vezes eu já cheguei e falei assim: nossa, esse bispo, nossa. E Deus falou: não, filho, você é maior. Porque não é por obras. A Bíblia diz que nós somos conhecidos, a árvore é conhecida pelas obras. Se não tiver fruto, não tem como. Então, entenda uma coisa: Davi, ele era apenas um pastor de ovelhas. Ele lutou com o gigante, ele tocou a harpa, ele serviu a Saul. O rei Davi serviu o rei Saul. E foi oportunista, porque se a gente for lá para a palavra, a gente vê que ele observava como o rei fazia. Ele aprendia. Ele foi esperto, né, pastor? Exatamente. Ele foi observando. Ele Foi observando, não. O que Saul fizer de certo, eu pego para mim. O que ele fizer de errado, eu descarto. E infelizmente não é isso que acontece, né, pastor? Infelizmente não. É o que Um abraço, Dona Cida Santana, obreira Cida. Deus te abençoe, meu anjo. Para você ver, Davi, ele tinha ali, ele ficou dentro do palácio, ele viu Saul se perturbando, tocava a harpa para o espírito sair de Saul. Aí Saul se revoltou, queria matar ele teve que fugir. Você tem noção? Ele teve que morar na terra dos filisteus, a quem ele derrotou Golias. Fingir de doido. Quando o rei Aquiles, ele se tornou rei dos filisteus, e falaram: olha, capturaram Davi, aquele que matou Golias, que está com a espada de Golias. O rei Aquiles: não, traga ele aqui, eu quero vê-lo. Quando ele chegou perante o rei, ele se fingiu de doido. A Bíblia diz que ele, desculpa pessoal, babava em sua Babava, né? Aí o rei Aquiles falou assim: ué, esse é Davi? Não, o Davi que falaram que matou Golias, não é esse aí não. Pastor, ele é apenas um louco, deixa ele, deixa. O senhor falou uma coisa, eu fiquei agora pensando aqui. Imagina a forma que Davi, ele via Deus. Porque olha só, ele era rei.
E ele foi praticamente, não obrigado, mas a circunstância fez com que ele fosse à terra dos seus inimigos, sabendo que ele poderia ser morto. Sim. Venhamos e convenhamos. Sim, ele sabia. Venhamos e convenhamos. Mas só que ele falou assim, é melhor morrer, eu creio que ele pensou, é melhor eu morrer pelas mãos dos meus inimigos do que do meu sangue, né? Do meu povo. É mais fácil eu ser morto pelos filisteus do que pelo o meu próprio rei. E Deus sempre esteve com ele ali. E o mais incrível dessa passagem que Deus deu, o mais forte é que Davi, ele passou por tantas lutas, provações, que às vezes a gente fala assim, pastor, como que eu vou me levantar? Como que eu vou fazer para mudar a minha vida, a minha história? Davi se fingiu de louco, Davi não se preocupou com as lutas, perseguições, ele permaneceu com a fé em Deus. E ele sabia que uma vez que Deus derramou o óleo sobre a cabeça dele, o óleo precioso. Exatamente, o óleo da unção. Deus seria com ele todos os momentos da sua vida. E uma coisa que eu vi no estudo, que eu fiquei maravilhado, Davi foi consagrado 3 vezes. É verdade. Ele foi consagrado 3 vezes. Ele foi consagrado a rei por Samuel. Depois ele foi consagrado a rei por todo Israel, Jerusalém. E depois ele foi consagrado como rei de Judá. Ele recebeu 3 unções: Pai, Filho e Espírito Santo. Não, até mesmo... Quero mandar um abraço aí pro Fábio e Viviane. Deus te abençoe. Seja bem-vindo nessa live aí. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Então, eu quero falar rapidamente para você. Davi foi ungido 3 vezes. Então, às vezes as pessoas não param para analisar isso. Pastor, mas eu passei por tanta luta. E como que eu vou fazer agora? Nós estamos falando aqui, pastor, de uma história que aconteceu. Sim. De um Deus que reina até hoje, né, pastor? E sempre vai reinar. E sempre vai reinar. Ele tem várias formas de trabalhar. Às vezes a pessoa olha o cenário da vida dela. Exato. Será que realmente Deus é comigo? Será que eu consigo superar essa situação? Exato. Pastor, eu costumo dizer que o cenário da nossa vida, infelizmente, muitas das vezes vai ser horrível. Mas sim. Não significa que Deus não vai ser comigo. Mas é que nem eu sempre falo nas pregações, o deserto nunca dura para sempre. Exatamente, pastor. Aliás, há tempo para e você vê que foi no deserto que Abraão prosperou, né? Às vezes, que nem a gente está falando de Davi, que saiu do pasto para o trono. Mas teve um rei que saiu do trono para o pasto. Ao contrário. Ao contrário de Davi, o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, a loucura dele chegou a ser tão grande que um profeta falou, ou você reconhece, ou você muda, ou então você vai passar 7 anos como um animal. Aí a Bíblia diz que cresceu os seus cabelos, as unhas, pareciam unhas de águias, né? Na verdade, a gente pode dizer que ele ficou como fosse um lobisomem, rosnava, e ele era um rei, e pastava. Então, quando você obedece a Deus, você sai do pasto para o trono. E quando você é orgulhoso demais, você sai do trono e vai para o pasto. E isso não é porque Deus quer não, né, pastor? Porque Exato. Deus avisou ele. Deus avisou. Deus deu um tempo para ele. Com certeza. É como Deus fala com muitas pessoas. É que nem tem uma palavra que diz assim, olha, haverá um tempo, 2, mas não chegará ao 3º. Exatamente. Às vezes a pessoa não para. A paciência de Deus é longânima, mas um dia acaba. Um dia Deus fala, opa, pera lá. Até quando? Até porque Deus precisa, a palavra dele tem que... Se tem uma coisa que Deus prioriza é a palavra, né, pastor? Ele falou, tá falado. Entendeu? Então... que ele fala... Quando Deus ele fala algo, porque a gente vai colher, todo homem que planta, ele colhe. Então isso tem que acontecer. Sim, senhor, no livro de Gálatas fala sobre isso. Isso que eu quero falar para você, Davi passou. Imagina Davi, ele quando ele estava em Ziklag, eu acho essa palavra maravilhosa de Davi. Ziklag. Mas antes de chegar em Ziklag, deixa eu só falar. Às vezes a
era o único homem do exército que guerreava falando com Deus. E Davi era o único homem que guerreava falando com Deus. Era o único que falava com Deus. São essas coisas que muitas das vezes a gente não para analisar. Eu peço perdão, acabou a pilha aqui, não deu para ver. Davi é maravilhoso. Você vê que Davi, ele, quando estava em Ziclac, a Bíblia diz que ele correu atrás e fez isso e aquilo. E antes de chegar em Ziclac, a Bíblia diz que ele lutava orando. Ele lutava orando, ele matava os seus inimigos, pedindo força, pedindo a direção de Deus. Aí você fala, mas pastor, Deus compactuava com isso? Naquela época, Davi estava defendendo a honra. E aí o que acontece? Quando ele chegou da guerra, chegando em Ziclac, os amalequitas, que eram os ladrões, na verdade, naquela época, os amalequitas, os moabitas, saquearam Ziclac, levando mulheres, levando ouro, prata, bronze, levando a riqueza de lá. E aí, a Bíblia diz que Davi e os homens que estavam com ele choraram até não ter mais forças. Mas a Bíblia diz que Deus, diz assim, que Davi se reanimou em quem? Em Deus. Davi se reanimou em Deus. A gente sabe que a gente passa por luta, mas sabe qual a diferença? É quando a gente se reanima em Deus. Eu já passei por lugares, por igrejas, já passei por cidades que ninguém queria ir. E depois que eu fui lá, quebrei pedra, o povo abençoou, cresceu. Aí o pessoal, não, agora eu quero ir para lá. Os amalequitas queriam tomar. Só que Deus, quando Deus dá, meu irmão, ninguém tira. A Bíblia relata que Davi se reanimou e chamou o Abiatar, falou, traz a estola sacerdotal. A Bíblia diz que a diferença de Davi, que tudo que Davi fazia, ele consultava quem? A Deus. Ele consultava Deus. Há quanto tempo você não consulta Deus? Há quanto tempo você passa por uma luta e você não dobrou o joelho e falou, Senhor, me ajuda agora? Na verdade, foi um tempo onde as pessoas consultavam a Deus. Eu tenho uma lembrança, eu estava vendo, até preguei aqui esses dias com o pessoal. Eu lembro que minha avó, ela tinha um costume, até mando um abraço para ela aí, ela orava até se ela podia receber a visita de alguém. Olha aí. Antigamente, até tinha gente que orava para comer. Eu orava, eu vou tomar um banho, mas antes Deus, guarda eu no banho, quando eu sair do banho, que eu saia abençoado. Hoje a pessoa dorme, levanta e não fala com Deus. Para sair, pastor, para viajar, para entrar no carro. Eu mesmo, quando eu vou comer, quando eu vou sair para vir para a igreja, eu falo, Senhor, eu saio em paz e voltarei em segurança. Um abraço, Alan. É Alan Matos, que Deus te abençoe. Então, as pessoas esqueceram, não oram mais. Davi consultava a Deus para que Deus, é como se ele falasse, Senhor, o que eu tenho que fazer? Sim. Para onde irei? Qual é a melhor solução? E você vê que quando ele consultou a Deus em Ziclac, Deus falou para ele assim, para onde ele deveria ir? Para o norte, sul, leste, oeste? Não, Davi pegou os seus 600 e foi embora. Diminuiu no meio do caminho, né? 200 ficou no Ribeiro. Mas é o normal, a Bíblia fala que sempre tem aquele que vai, né? Davi agiu. É como diz a linguagem do pessoal aí fora, vai pipocar na missão. O fogo de palha, né? Davi saiu com 600 homens para guerrear, para recuperar. Foi que não falei, o povo queria apedrejar Davi em Ziclac, achando que a culpa era de Davi. O povo queria apedrejar, mas peraí, o povo que queria apedrejar Davi não estava na cidade? Por que aqueles homens não lutou pela sua família? E faz lembrar exatamente quando Davi começou. O pessoal estava ali, não fez nada. Não fez nada. Meu irmão, desculpa, eu não sou guerreiro. Eu não sou um guerreiro, não sou forte igual Davi. Mas, meu irmão, se alguém vai querer roubar aquilo que Deus me deu, a minha família, minha esposa, minha filha. Meu irmão, eu luto
eu luto com todas as forças que eu tiver para não deixar. Cadê aqueles homens da cidade que queriam apedrejar Davi? O engraçado que é o seguinte, né, pastor? Ninguém tem coragem de fazer o que você faz, mas quer ter o que você conquista. Exatamente. E Davi ele saiu para recuperar, sabe o quê? Os bens daqueles que moravam em Ziclague. E as mulheres e crianças. Davi foi, não só pelas mulheres, né? Ele tinha 2 mulheres, Mical e agora não me recordo a outra, e Abigail, né? A viúva de Nadal. E ele foi recuperar aquilo que levaram dele. Mas automaticamente ele também recuperou o que aquele povo perdeu. E a Bíblia diz que Deus, olha como Deus é maravilhoso. Deus falou, quando ele consultou a Deus, falou assim: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. E Deus diz: persegue, porque de fato alcançarás e tudo recuperarás. Olha que forte. E ainda teve não só recuperou, como teve mais coisas para ganhar, né? Ele teve ainda mais um cadinho. Deus deu, até o que ele não pediu, Deus deu. Mas sabe o que eu acho forte? Eu vejo muito crente falar assim: quando perde uma coisa. Eu não sei se já aconteceu com você, eu já vi muito crente falar: pastor, Deus tem mais para me dar do que o diabo tomar. É assim ou não é? Ué, Davi não podia orar e Deus falar: Davi, fica tranquilo, eu vou te dar outra mulher, eu vou te dar mais ouro, eu vou te dar prata, eu vou te dar tudo. Mas Deus falou: não, persegue, vai atrás. Porque Deus, ele se agrada da nossa fé, né, pastor? Sim, é o que a pessoa não entende. Da nossa coragem. É que muitas pessoas que estão nos assistindo não entendem. Meu irmão, Deus, ele te deu, ele quer que você cuide, quer que você corra atrás. Aliás, todos nós... Essa coisa, Deus tem mais para me dar que o diabo tomar. Mas espera lá, até quando Deus vai te dar e você vai perder? Tem que tomar cuidado, que às vezes tem uma covardia por trás disso. Sim, né? sim. Ele deu um espírito de ousadia. Ousadia. Um abraço, Guilherme Pereira, também está nos assistindo aí. Seja bem-vindo nessa live, Guilherme. E aí o que acontece? Às vezes a pessoa não para analisar isso. Imagina. Não, Deus tem mais para me dar que o diabo tomar. Mentira, meu irmão. Porque Deus poderia ter dado para Davi tudo. Mas Deus falou: não, vai atrás. Correr atrás também, né, pastor? Deus falou: vai atrás. E Davi foi atrás. Davi correu atrás. Davi fez o melhor. Davi, ele foi... Deus é tão bom que quando Davi correu atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, correu atrás de recuperar o que os amalequitas roubaram, Deus fez um dos egípcios ali adoecer. E quando adoeceu, ele viu aquele egípcio lá caído no chão, falou: dê para ele uva, dê para ele água, né, uva passas. Que estava com o pessoal que isso. Roubou, né, aí ele falou: quem és tu? Eu sou um dos servos dos amalequitas. Demos com ímpeto no sul de Pá, e falou dos lugares que eles roubaram, e demos colocamos fogo em Ziclague. Aí Davi falou: opa, já sei o caminho. Você vê que Deus fez Davi achar o quê? A direção. A direção. Deus colocou. E aí, nisso Davi foi indo. Aí ele falou: prometa-me que não me entregará o meu senhor e eu te levo até os amalequitas. E Davi falou: então vamos. E quando chegou, o que os amalequitas estavam fazendo? Comemorando, pastor. Comemorando, fazendo uma festa com os grandes despojos. A Bíblia diz que Davi e os seus guerreiros eram 600, mas ficaram só 400. Que ficou 200 cansado. Davi, vai. Eu não aguento não. Estou cansado. Com a língua de fora. Vai lá, Davi. Vai nessa fé que Deus é contigo. É o que a pessoa fala, né? Tem muita pessoa na igreja: vai nessa fé e Deus é contigo. Mas lutar que é bom, Deus me livre, né? Aí Davi foi. Meu irmão, a Bíblia diz que Davi começou a lutar no vespino do dia e foi até o crepúsculo do outro dia. Davi lutou mais de 12 horas sem largar a espada. Imagina que foda, Davi. Só que a Bíblia diz que Davi recuperou tudo. Fugiram, porque viram que não podiam vencer, porque Davi estava cheio do Espírito do Senhor. Agora imagina, vamos falar uma coisa. Olha a visão. Eu não sei o que foi que soprou no meu ouvido, mas vamos falar uma coisa. Dos 200,
a família dos 200 que ficou lá no Ribeiro. Imagina os guerreiros lutando, aí as esposas, os filhos, olha lá meu pai com a espada matando um amalequita, olha lá meu pai lutando e vencendo. Aí a outra falou assim, cadê meu marido? Ué, cadê o meu amorzinho? E o amorzinho dela estava lá no Ribeiro. Cansado. A gente vê isso como uma realidade hoje, né, pastor? Exatamente. Muitos homens abrindo mão da sua família, né? Não só homens, mas mulheres também. Exatamente. Abrindo mão dos seus sonhos. De algo que Deus deu. Exato. E o diabo tenta tomar, né, pastor? Isso é forte. O senhor estava falando, eu estava imaginando. E mesmo eles fazendo isso, Davi vencendo, trazendo tudo de volta, o despojo. A Bíblia diz que Davi repartiu com todos. Com 600, não foi só com 400. Ele dividiu com todo mundo. Imagina você comer da vitória dos outros, né? Tipo assim, é chato. Por isso, meu irmão, lute pelo seu sonho. Não fez. Né? Muda. Você vê que Davi teve chances de matar o rei Saul. Isso a gente está falando de coisas que aconteceu até ele chegar. Até chegar ao reinado. Até ele chegar no reinado. Até aí Davi não era rei, não. Isso a gente está falando para vocês entenderem o porquê do tema, do pasto para o trono, né? Porque há um caminho a percorrer. Há um processo a se seguir. Depende de você. Exatamente. Davi, ele foi consagrado a rei jovem. E foi rei se eu não me engano, aos 30, né? Aos 30 anos. E ele era um menino quando ele foi consagrado. Ele lutou muito para chegar. Entendeu? Agora imagina, ele foi consagrado quando era jovem e com 30 anos se tornou rei. E reinou 40 anos. Qual que é a visão humana hoje, né, pastor? Recebi a unção, já vou? Eu já vou tomar posse. Já vou mandar, né? Já vou mandar, e não é dessa forma. Você vê que Deus preparou Davi para ser o maior rei que Israel já teve. E tanto foi, né, pastor? Exatamente. Querendo ou não, e o melhor, eu tava lendo uma coisa maravilhosa. Que, assim, Abraão, ele teve Isaac com 100 anos. E depois que Sara, sua mulher, morreu, a Bíblia relata, diz que Abraão ainda casou-se de novo e teve mais filhos. E antes dele morrer, ele deu presente aos seus filhos, mas toda a herança ele deu para quem? Para Isaac. Porque Abraão era o homem mais rico da terra. Mas Davi fez diferente. Davi, ele falou, tudo que eu tenho vai para a casa de quem? De Deus. Para a casa de Deus. Luana Araújo, Deus abençoe. Também está nos assistindo aí, Luana Araújo. Você vê que Davi, ele tinha, é a sogra do obreiro Wagner, né? Que benção. Então o que acontece? Você vê que Davi, ele falou, Salomão, toda a minha riqueza, tudo que eu tenho, eu quero que dê para a casa de quem? Ouro, prata, bronze, tudo. Pérolas, diamante. Acho que Salomão falou, pai, e eu? Davi falou, se você guardar os seus caminhos, guardar os mandamentos, o que Deus deixou prescrito, e andar com fidelidade como eu andei, como eu prosperei, você também vai prosperar. E outra palavra, né? Ele deu o caminho para Salomão. Ele não deu a riqueza. Ele deu a instrução. Que vai ficar engraçado. Ensinando. E seja homem. E seja homem. Homem. Hoje, misericórdia. Hoje, hoje, pais, mães, tem que se projetar para deixar uma casinha, um apartamento para o filho, porque senão o filho não consegue, não. Sem contar que tem muitos filhos que já vê uma certa herança e deseja até a morte. Exatamente. Ia ser feia a briga. Mas é isso que eu falo. Às vezes as pessoas não param para analisar. Sabe, Davi, ele foi um exemplo. Pastor, mas Davi adulterou. E qual o ser humano que não erra? Me aponte
Me aponte um homem, não na Bíblia, porque você vai poder me apontar Jesus, que Jesus não errou. Eu quero que você me aponte um homem ou uma mulher que não errou. Foram erros diferentes, mas todos erraram. Todos erraram. Você está entendendo? Ninguém é perfeito, perfeito é Deus. Entendeu? Imagina, o obreiro Wagner falou uma coisa que é verdade. Se Adão e Eva, que eram sustentados por Deus, que tudo que eles queriam comer, Deus falava, coma, só não toque nessa árvore. Pecaram. Imagine nós. Não existe ninguém santo. Eles erraram no melhor lugar do mundo. Não, erraram no paraíso. No jardim do Éden. Não é o lugar, é sim a pessoa. É a pessoa, exatamente. Você vê? E Davi foi perseguido, foi humilhado, fez amigo se tornou amigo de Jonatas, sabe? Ele fez tudo certinho e se tornou um dos maiores reis que Israel já teve. Por quê? Porque em nenhum momento ele deixou de acreditar no Senhor. Teve experiências com Sim, Deus. com Também certeza. não tem graça, pastor, não tem nada para contar, né? Tem que ter um testemunho. Tem que ter, exatamente. Davi, o obreiro Wagner falou uma verdade. Que barriga também, né? O gordinho que não tem barriga não tem história. Então, meu irmão, todo ser humano tem que ter a sua história. Sendo boa ou ruim, todo mundo aprende nas lutas, na tribulação. Continua na fé. Deus vai te dar a vitória. Deus, como Deus tirou Davi do pasto e colocou ele no trono, Deus também vai te colocar no trono em nome de Jesus, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para vocês, não seja igual o rei Nabucodonosor, não. O rei Nabucodonosor, ele poderia ter ouvido mais a voz de Deus, mas não, a teimosia do coração falou mais alto. Imagina você sair do trono, perder tudo. E a pior dor é essa, né, pastor? Sabe que um dia você teve e agora não tem mais. Exatamente. E infelizmente, só para finalizar, pessoal, vai ter muita gente assim nos finais, né, pastor? Sim, no final dos tempos, muitos. A oportunidade de se apegar, assim como o propósito. E vai ter muitos que vai falar assim, eu não tive a chance. Exatamente. E a Bíblia diz, o povo não pode alegar falta do quê? De oportunidade. Então vamos lá, nós vamos orar agora, porque já está dando tempo aí. Compartilha essa live aí. Compartilha, gente. Faz essa live chegar. Foi uma coisa gostosa, né? Foi uma coisa maravilhosa. Nós vamos orar agora. Prepare o seu copo com água, fotografia, peça de roupa. Nós vamos orar, mas eu quero fazer um pedido. Compartilhe, se inscreva no canal, né? Eu tenho um canal no YouTube que eu estarei postando isso, né? Postando esse vídeo no YouTube, né? PR Thiago Lima Oficial 18. Se inscreva lá, gente. Ajude, chegando a 1000 inscritos, eu estarei fazendo uma live somente de louvores. Maravilhosa. Vai vir aí, né, o Alan, ou então eu vejo o Rogério, eu não sei quem vai vir da banda para cantar junto comigo aqui. E vai ser uma tarde maravilhosa na presença de Deus. Já preparou o seu copo com água? Já preparou a fotografia, peça de roupa? Vamos orar em nome de Jesus. É momento de oração. Feche seus olhos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Cristo Jesus, eu venho diante da Tua presença pedir, consagra esse copo com água, consagra, meu Deus, as fotografias, consagra, meu Deus, a tudo que o Teu povo apresenta ao Senhor. Meu Deus, que se torne santo, maravilhoso. Meu Deus, eu creio que quem beber desta água, meu Deus, será curado, será liberto, será alcançado pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus e meu Pai. Sim, meu Pai. Nós oramos por todas as pessoas. Oramos sim, Pai. O Senhor conhece o coração de todos. Aliás, a Tua palavra diz que o Senhor esquadrinha o deitar, o levantar. O Senhor sabe aonde dói. O Senhor sabe exatamente o que esta pessoa precisa. Meu Deus, e diante do Teu altar, queremos determinar a cura. Queremos declarar a vitória. E que o Senhor resplandeça o Teu brilho sobre todos que vão assistir
e o que estão assistindo. Que a tua presença invade o coração e traga força para vencer. Assim como o Senhor disse na palavra, ser forte e muito corajoso. Sim, e que todos recebam esta unção através dessa live, em o nome do Senhor Jesus. Beba da água e receba de Deus o poder do Senhor. Graças a Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Não esqueça, compartilhe, participe aí com a gente aí, se inscreva no canal do YouTube. Se você quiser também adicionar no Facebook, tá aí ó, Thiago Lima, né? Se caso você quiser no Instagram, PR Thiago Lima Oficial 18, não é isso? Exatamente. E você tá passando aí, e você vai, adiciona lá, você vai ser bem-vindo, né? Se quiser mandar uma mensagem no direct, né, pedindo alguma oração, pedindo alguma orientação, eu tô lá para ajudar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e que Deus faça com você como fez com Davi, que tire você do pasto das ovelhas e coloque no trono, aonde é o lugar de todos os filhos de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço e fique aqui o meu abraço, a minha consideração final. Tchau, um abraço, Deus abençoe.